Após a minha conversão, a primeira vez que eu vi um seminarista usando uma medalha milagrosa, eu pensei: esse é verdadeiramente filho de Nossa Senhora. E essa foi sempre a minha motivação para usar ostensivamente a mesma medalha, inspirar nos outros o mesmo impiedoso afeto que aquele seminarista, simplesmente por usar ostensivamente a medalha, inspirou em mim. A leitura dos milagres operados através da medalha da Imaculada Conceição só veio a confirmar esse desejo de recebê-la. A história das aparições você já deve saber. Nossa Senhora apareceu em Paris, a Santa Catarina Labouré, e pediu que fosse cunhada essa medalha. E prometeu que muitas graças, grandes graças, seriam alcançadas por aqueles que a usassem ao redor do seu pescoço. Um dos milagres mais incríveis da medalha milagrosa aconteceu numa prisão do Mississippi, em 1493. Claude Newman, de 20 anos, que estava no corredor da morte, por atirar no agressor da sua avó, perguntou a um colega o que ele estava usando no pescoço. O detento jogou a medalha e disse a Claude que poderia ficar com ela. Pouco depois que o jovem colocou a medalha no seu pescoço, Nossa Mãe Santíssima, quem Claude descreveu como a mulher mais bonita que Deus já havia feito, apareceu para ele e disse-lhe que se ele quisesse ser o seu filho, ele deveria chamar um padre. E ele o fez imediatamente. Com outros 4 prisioneiros que ele havia inspirado, Claude preparou-se para ser batizado. Quando ele compartilhou com o padre e os outros homens a compreensão do profundo perdão encontrado na confissão, o padre ficou surpreso que Nossa Mãe Santíssima tivesse visitado Claude novamente. Para provar que ele estava falando a verdade, que Nossa Senhora havia aparecido a ele, Claude, lembrou ao padre de um voto em 1940 que esse padre havia feito a Nossa Senhora, de que ele construiria uma igreja em sua homenagem se sobrevivesse a uma situação de risco de vida, risco de morte. Enquanto o padre, mais tarde, cumpriu esse voto, Claude foi batizado 4 dias antes de ser executado, em 1944, ou seja, foi salvo. Quando recebeu uma suspensão da execução, por 2 semanas, ele ficou triste. E para consolá-lo, o padre sugeriu que rezasse pela conversão de um prisioneiro, colega ali de cela, de quarto, que odiava Claude e também o catolicismo. Ele aceitou o conselho do padre. E 2 semanas depois, Claude surpreendeu muitos ao ficar muito feliz quando estava sentado na cadeira elétrica. Mais tarde, quando prisioneiro, porque ele havia rezado, estava na mesma cadeira, a raiva do prisioneiro de repente se transformou em medo. Ele chamou um padre para se confessar, porque Nossa Mãe Santíssima e Claude apareceram para ele e lhe mostraram a visão do inferno. E ele voltou à sua fé e foi absolvido de seus pecados antes de ser executado. Em 1834, apenas 2 anos depois das primeiras cópias da medalha milagrosa terem sido feitas e distribuídas em Paris, as notícias da medalha percorreram toda a França. E uma pessoa que ouviu falar sobre ela foi uma viúva, pobre, de 70 anos, que havia entrado no asilo de São Mauro, depois de uma terrível queda que sofreu em agosto de 1833. Ela não só teve que arrastar a perna esquerda, que ela precisava de ajuda para andar, também tinha dificuldade em se sentar e se levantar. E ao saber da medalha, ela a pediu. E assim que recebeu, em março daquele ano, 1834, foi a confissão. No dia seguinte, que era a primeira sexta-feira do mês, recebeu a Santíssima Eucaristia e começou a rezar a novena aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. E ela também venerava a medalha que usava no pescoço 20 vezes ao dia. Ela estava subitamente livre de sua dor no 7º dia da novena, e todos na casa de repouso, no asilo, ficaram chocados quando ela começou a andar novamente sem a ajuda de ninguém. Depois de receber a cura milagrosa, ela conseguia até subir a escada e se ajoelhar. Em 1836, as notícias da medalha se espalharam por toda a Europa. Em janeiro daquele ano, um padre na Itália secretamente colocou uma medalha no travesseiro de um homem de 27 anos, que havia se tornado indiferente à fé católica. Embora estivesse morrendo de pneumonia, ele não queria abandonar o pecado nem retornar à sua fé. Como o padre e um capelão não conseguiram convencê-lo a voltar para a fé, o padre esperava voltar depois de dar um tempo ao jovem para refletir sobre o que haviam dito. Mas, antes que o padre voltasse, o jovem se reconciliou com a mãe e pediu que ela ligasse para o padre, porque ele queria rejeitar seus pecados e confessar. Quando o padre lhe mostrou a medalha e lhe deu, o jovem começou a beijar devotamente essa medalha. E com remorso ele confessou seus pecados e recebeu a absolvição, e também a extrema unção. Mas, para surpresa de todos, ele começou a se sentir melhor e recuperou completamente a sua saúde em poucos dias.
Ele guardou a medalha e frequentemente a beijava, com grande devoção e gratidão a Deus e a Nossa Senhora. Em junho de 1836, ocorreu um milagre na Bélgica. Uma garotinha que era uma criança saudável de repente perdeu a visão, 9 de novembro de 1835, com 4 anos de idade. Perder a visão foi uma experiência tão traumática que a criança foi perturbada dia e noite. Percebendo que ela precisava de ajuda, ajuda celeste, o pároco ali da paróquia deu à mãe da menina uma medalha milagrosa. E em junho daquele ano, 1836, a mulher colocou outra medalha no pescoço da filha e começou a rezar a novena. 6 horas depois de colocar a medalha no pescoço da criança, a menina parou de reclamar da dor. Então, no quarto ou quinto dia da novena, ela abriu os olhos. E os pais ficaram tão esperançosos que rezaram ainda mais. E, para a grande surpresa de todos, dos pais e do padre, a criança recuperou a visão e foi libertada de suas dores no último dia da novena. Apesar dos milagres associados à medalha, muitas pessoas não acreditam que ela possa fazer tanta diferença. O padre John Hardon, jesuíta, foi uma dessas pessoas. Pouco tempo depois de ter sido ordenado, o padre Vicentino encorajou ele e outros a promover a medalha milagrosa, porque Nossa Senhora realmente fazia milagres através dela. Porém, o padre Hardon encomendou um panfleto grátis sobre como abençoar as medalhas e inscrever as pessoas na confraria. Ele não conseguia nenhuma medalha para ele. Mas, mais tarde, em 1948, enquanto o padre dos Estados Unidos encontrou um menino de 10 anos que estava em coma após um acidente num trenó, ele decidiu ver se isso ajudaria, se essa medalha ajudaria. Uma irmã que trabalhava no hospital encontrou uma fita que o padre poderia usar para colocar no pescoço do menino. Apesar do menino ter sido diagnosticado com lesão cerebral permanente inoperável, o padre rezou a oração e inscreveu o menino na confraria da Medalha Milagrosa. Assim que terminou a oração, o menino abriu os olhos e pediu um sorvete à mãe. Foi a primeira vez que ele falou em quase 2 semanas. As novas radiografias mostravam que o menino recebeu alta do hospital, né, depois de cerca de 3 dias, porque não tinha nada. O dano cerebral havia desaparecido. Nossa Senhora havia alertado para Santa Catarina quando ela apareceu em que viria a guerra e depois alertou novamente. No dia 27 de novembro de 1830, ela viu a Santíssima Virgem. Segundo Santa Catarina, ela tinha uma estatura média e era tão bela que lhe seria impossível descrevê-la. Estava de pé e trajava um vestido de seda branco aurora, que cobria até o pescoço e tinha as mangas lisas. Um véu branco lhe cobria a cabeça e descia de cada lado até os pés. Estes estavam apoiados sobre o que parecia ser a metade de uma esfera. Suas mãos estavam colocadas à altura da cintura, de modo muito natural, e portavam um globo de ouro, que representava todo o universo. Sob o véu, ela viu os cabelos lisos repartidos ao meio, e sobre eles uma cobertura adornada com uma renda de mais ou menos 3 centímetros, e apoiada ligeiramente sobre os cabelos. Seu rosto estava bem descoberto e os olhos estavam voltados para o céu. Uma luz se irradiava de seu rosto enquanto ela oferecia o globo a Nosso Senhor. De repente, a irmã, Catarina Labourré, percebeu que em seus dedos, nos dedos de Nossa Senhora, havia anéis, revestidos de pedras, umas mais belas que as outras, umas maiores e outras menores, das quais saíam raios, cada qual mais bela que os outros. Das pedras maiores partiam os raios mais belos, que se projetavam e cobriam toda a parte de baixo, e ela não podia ver mais os seus pés. Estando assim a contemplá-la, a Santíssima Virgem voltou seus olhos para Santa Catarina, e uma voz se fez ouvir dizendo a ela essas palavras: A esfera que vedes representa o mundo inteiro, particularmente a França e cada pessoa em particular. Ali ela não sabia exprimir o que sentia nem via, a beleza e o fulgor e raios tão belos. É o símbolo das graças que derramo sobre as pessoas que mas pedem. Fez assim compreender a Santa Catarina quanto é agradável à Santíssima Virgem e quanto ela é generosa para com as pessoas que a ela rezam, quantas graças concede às pessoas que lhe as rogam e que alegria ela sente concedendo-as. Nesse momento formou-se em torno da Santíssima Virgem uma moldura, de formato quase oval, onde no alto havia as seguintes palavras: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, escritas em letras de ouro. Então uma voz se fez ouvir que disse a Santa Catarina: Fazei cunhar uma medalha com este modelo. Todas as pessoas que a usarem receberão grandes graças, trazendo-a ao pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que a usarem com confiança.